Bom, bem-vindo a todos. Para quem é a primeira vez, nós costumamos fazer estes webinars todas as semanas, está bem? Hoje vamos falar um bocadinho sobre a introdução ao que é o mercado mais líquido do mundo, ou seja, onde é transacionado mais capital no mundo inteiro, que é o mercado Forex. É muito conhecido também hoje em dia, não há muitos anos, mas agora mais, devido também a alguns sonhos de enriquecimento fácil que costumam fazer na internet e nos YouTubes e etc. Atenção que isto não é um mercado que é verdade que é um dos mercados mais líquidos, também como eu vou mostrar aqui para a frente, mas não é um mercado fácil, ok? Isto não é uma lotaria, ou seja, aquelas promessas de dinheiro fácil que costumam ouvir no mercado Forex é totalmente mentira. Como tudo na vida, sem trabalho e sem estudo, não vamos a lado nenhum, está bem? Portanto, hoje vamos aprender um bocadinho das bases, ou seja, quem já tem alguma experiência aqui no mercado provavelmente não vai ouvir coisas novas. Este é focado, então, é uma introdução a este mercado. Também não é por este webinar que vão ficar prós no mercado Forex. Eu já transaciono há 3 anos e aprendo coisas todos os dias. Portanto, espero que gostem e que pelo menos tirem algumas conclusões interessantes. Relembro que tem um espaço onde podem fazer perguntas, onde eu depois vou guardar 10, 15 minutos no final para responder algumas perguntas. Se eu não conseguir responder a todas, eu amanhã entre amanhã e sexta-feira, vou ligar a todas as pessoas que assistiram a este webinar e tiro as dúvidas todas. Posso falar um bocadinho de mercado, para então também ficarmos a conhecer pessoalmente. Se for preciso, também podemos marcar reuniões aqui no nosso escritório em Lisboa. Ora bem, então, para quem não me conhece, o meu nome é José Monteiro, sou licenciado em Finanças Empresariais pelo Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Lisboa, sou gestor e analista de mercado aqui na Teletrade em Portugal e sou mais um apaixonado pelos mercados financeiros, nomeadamente por este mercado que eu vou falar hoje, que é o mercado Forex. Ora bem, para também estamos à espera de pessoas ainda que entrem e falar um bocadinho do que é que se está a passar hoje no mercado. Isto foi um market overview que eu fiz já há mais ou menos 2 horas, portanto, se calhar já mudou alguma coisa, visto que o mercado norte-americano também só fecha às 9, 10 da noite, mas até então sentimos que no dia de hoje houve uma aversão pelo risco, ou seja, quando existe um apetite pelo risco, as bolsas sobem. Quando existe uma aversão pelo risco, normalmente as pessoas tendem a tirar capital que têm investido na bolsa e investem noutros ativos mais seguros. A permanência dos receios em relação a um aumento de casos de coronavírus e a falta de progressos nas negociações dos estímulos dos Estados Unidos, onde já vimos a falar que os Estados Unidos vão continuar com as bazucas de liquidez na área dos mercados, estão a adiar, o que faz com que os investidores percam um bocado a confiança, está bem? E optam a marcar o dia também. Portanto, no mercado acionista, as bolsas mundiais estão a sofrer uma grande queda, com investidores a afastarem-se destes ativos mais arriscados, com o alastrar também da segunda vaga, que é o principal fator para que as bolsas estão aqui no dia de hoje. Quanto ao mercado da dívida, as yields das Treasuries recuaram nesta terça-feira, uma vez que os investidores ficaram mais pessimistas em relação ao outlook económico, numa altura em que os congressistas ainda não chegaram a um acordo sobre o novo pacote de estímulos antes das eleições de dia 3 de novembro. Ou seja, isto agora, até à próxima terça-feira, os mercados vão estar doidos, okay? Vai haver eleições nos Estados Unidos, a maior potência mundial, portanto vai haver grande volatilidade no mercado. Para quem faz trading diário, day trade é bom, porque quanto mais volatilidade, mais margem nós conseguimos ir buscar, mas quem faz investimentos a longo prazo pode não ser uma boa altura para entrar já, mas sim esperar pelo desfecho destas eleições. Quanto ao mercado cambial, o dólar segue em alta, uma vez que a aversão pelo risco regressou, ou seja, as pessoas tiram dinheiro que têm investido em ações, investem em dólares, e também devido à subida dos casos em alguns países e à atualização da esperança de um acordo na frente orçamental dos Estados Unidos. Quanto ao petróleo, o crudo, atuaram na sessão asiática, uma vez que os receios sobre o impacto da pandemia da procura continuam a prejudicar o mercado. Houve uma grande queda do crudo no dia de hoje, não sei se repararam, desceu ali dos 38, 39 dólares para os 37. Parece pouco, mas $1 apenas, se estivermos a transacionar um lote, são $1000, ok? Portanto, foi uma descida bastante acentuada. E se por acaso no mundo inteiro voltarem a implementar medidas de lockdown, ou seja, de confinamento, é possível, mesmo que não haja um confinamento total, porque isso seria muito arriscado para a economia. No entanto, basta haver confinamentos entre fronteiras, que os aviões não levantam voo e a procura pela esta matéria-prima acaba por diminuir outra vez. Não se esqueçam que nós tivemos no mês de abril e março, tivemos o dólar, o preço do barril estava nos $2, nos futuros chegaram a estar negativos,
nesta altura já está nos 38 dólares, não sabe o que é que vai acontecer daqui para a frente. Também não vou estar a dizer que vai subir ou que vai descer, não tenho uma bola de cristal, mas é possível que a procura diminua, visto que já estão a implementar novas medidas de confinamento. Quanto ao ouro, o ouro acaba por desvalorizar, visto que o dólar ganha força, portanto isto é sempre um ganha, o outro perde, mas iremos ver então como é que se vai confrontar também com isto das eleições para a semana. Bom, a teletrade. Nós não somos uma escola, ok? Estou a dar este webinário apenas para dar conhecimento e porque tenho gosto em o fazer, porque senão também não o fazia, e para também alertar as pessoas do que é que são estes mercados e dos riscos que contém, porque nós ouvimos muito nestes mercados a dizer entra aqui com 100 euros, vai ter 3 mil euros até ao Natal. Terem cuidado e atenção a isso, está bem? É um mercado muito arriscado. Claro que quanto mais risco, mais rentabilidade, mas é preciso saber o que é que estamos a fazer, está bem? Pronto, a Teletrade então é uma corretora que já existe há quase 26 anos, estamos cá em Portugal há 5 anos, bem, é regulada e licenciada pela União Europeia e cá em Portugal também pela CMVM e pelo Banco de Portugal. Eu já mais à frente também a seguir vou-vos mostrar o nosso site, onde vocês também conseguem perceber quais é que são os instrumentos que nós utilizamos. Pronto, educação é a parte fundamental aqui na área dos mercados financeiros, ou seja, nós para entrarmos em qualquer mercado que seja financeiro como outro qualquer, nós precisamos de investir em nós, ou seja, nós precisamos de estudar e perceber do mercado antes de entrarmos, ou seja, não é achar só que vamos ganhar rios de dinheiro que já conseguimos fazer então esses rios de dinheiro, ou seja, nós temos que aprender, nós antigamente fazíamos aqui na Teletrade ações de formação presenciais, mas desde março, com isto tudo da pandemia, tivemos que passar para a parte digital. Existe uma parte boa, nós conseguimos chegar a mais sítios que não só Lisboa, porque era muito complicado as pessoas do norte, das ilhas, até mesmo fora da Europa, que nós temos muitos clientes fora da Europa, virem até cá. Portanto, isto foi uma forma também que conseguimos chegar a mais gente e também ajudar a perceber um bocadinho mais sobre o mercado. Ou seja, nós fazemos estes webinários para toda a gente que tem interesse, sem cobrar nada, mas depois temos outros webinários que esses são só para clientes, que já é uma coisa mais aprofundada. Já fazemos análises específicas a mercado, em direto, tiramos dúvidas com clientes, está bem? Depois eu vou-vos mostrar e também posso dar acesso a um desses webinars, até podem não ser clientes, mas podem assistir uma vez, só para perceberem como é que é o nosso tipo de acompanhamento. O nosso principal foco na nossa corretora é o acompanhamento, ok? Não é segredo para ninguém que quanto mais a longo prazo nós tivermos um cliente, mais rentável é para nós. Portanto, quanto menos dinheiro ele perder, melhor é para nós. Porque para nós entrarmos num cliente, passado um mês, perder o capital todo, foi a mesma coisa de não o ter. Ou seja, nós tentamos passar a informação diariamente, os nossos grupos de análise, notícias, vídeos, lives, fazemos tudo para o nosso cliente, não cobramos qualquer FII mensal, apenas é preciso serem nosso cliente com conta ativa para que tentar com que os clientes não façam as neiras. Às vezes é inevitável, mas nós fazemos a nossa parte, portanto, isso depois cabe ao cliente ver se segue as nossas opiniões ou não. Não são sinais, são apenas análises, ok? E eu, a seguir, a falar um bocadinho sobre o Forex, vou-vos mostrar os nossos grupos de análise e também ajudar-vos a perceber como é que nós acompanhamos os nossos clientes. Bom, como eu vos disse, vamos ter nós temos estes webinários todos os dias, existe um webinar e depois também existe masterclasses. As masterclasses são só para clientes, onde nós fazemos um resumo de várias análises que nós vamos pondo nos nossos grupos de análise, ao vivo, também em direto, tiramos as dúvidas. Imaginem que vocês têm interesse em saber uma análise de um certo par cambial, pedem-nos, nós analisamos os gráficos, está bem? E depois também temos lives, que nós fazemos 2 vezes por dia, fazemos um live às 9 da manhã, na altura que o mercado europeu abre. O mercado europeu abre mais cedo, mas não vamos fazer mais cedo porque também depois não temos tanta gente com interesse em assistir. Portanto, fazemos um às 9 da manhã e outro às 2h30 da tarde na abertura do mercado americano. Depois, temos então os lives, que eu acabei de dizer, um às 9 da manhã e outro às 2h30 da tarde, e depois temos o outro serviço. Eu agora falei no serviço da Teletrade para quem quer ser trader, para quem quer perceber de mercado, fazer as suas próprias análises, fazer as suas próprias transações, e depois temos outro tipo de serviço, que é para aquelas pessoas que não querem ser traders, mas querem ser investidores. Ou seja, pôr o dinheiro a trabalhar por eles, sem ter que nos preocupar indiretamente. O dinheiro, claro, como é nosso, temos sempre que nos preocupar, mas estão a trabalhar por nós. Ou seja, é o copy trading. E o que é que consiste este copy trading? Para as pessoas que não querem, nem têm tempo para estar à frente dos mercados, apenas querem rentabilizar capital, sincronizam a conta com a conta de outro trader experiente à vossa escolha. No nosso site
nós temos uma lista de traders, como está aqui, que depois mais à frente vou-vos mostrar, dos traders que podem sincronizar a conta deles. Okay? Basta sincronizar a conta deles e automaticamente as operações que os traders abrem vão ser abertas na nossa conta. Claro que é sempre proporcional do capital dele para o nosso. Claro que se ele tivesse 50 mil euros na conta e eu tivesse 5 mil, não vou abrir as mesmas operações. Aquilo vai ser uma proporção do capital dele para o nosso. Depois, claro que eles não existem almoços grátis, portanto eles têm que sempre ganhar uma comissão dos nossos ganhos que nós temos com eles. Vamos imaginar, as taxas não são fixas, cada trader tem a sua taxa. Vamos imaginar que a taxa está nos 10%, nós temos um trade onde ganhamos 100 euros, 90 euros caem na nossa conta, 10 euros vai para uma conta entre nós e o trader. Porquê? Se nós chegarmos ao final do mês com lucro, todas as comissões vão para o trader. Mas se nós chegarmos ao final do mês com prejuízo, todas essas comissões voltam para a nossa conta. Ou seja, estes traders que nós seguimos são clientes da Teletrade, a maior parte nem sequer portugueses são, nós estamos espalhados em mais de 30 países, ou seja, são traders de todo o mundo. Nós temos todo o historial do trader, ou seja, se eu estivesse no vosso lugar, eu também gostaria de saber tudo o que é que o trader já fez antes de o começar a seguir. Portanto, nós temos um extrato, como se fosse um extrato bancário de todas as transações que eles já abriram desde a abertura de conta e aí percebemos melhor quais é que são os traders que se identificam mais connosco a nível de gestão de risco, do capital, das operações que abrem por dia, do volume de operações, cada operação que eles abrem, quanto é que ganham quando ganham, quanto é que perdem, e percebemos e fazemos uma análise e percebemos qual é que se identifica mais connosco e começamos a seguir os traders. Está bem? Nós aconselhamos sempre a seguir mais do que um, como é aquela história de não pôr os ovos todos na mesma cesta. Eu tenho clientes meus que têm 4 ou 5 traders, mesmo que um ou outro tenha prejuízo ao final do mês, se os outros tiverem lucro, a nossa balança fica positiva. Se só seguimos um trader, estamos dependentes da performance desse trader. Lembro que podem fazer as questões que quiserem, que eu depois guardo 5, 10 minutos no final para vos responder às questões, está bem? Bom, e depois são os exemplos dos traders que podem seguir. Eu, a seguir, à parte de explicarmos um bocadinho do que é este mercado Forex, vou-vos mostrar o site onde é que vocês podem ver isto, está bem? Pronto. Então vamos começar então do que é isto do mercado Forex, introdução. Foreign Exchange Market, ou em português, mercado internacional de câmbio. É um mercado em que as moedas internacionais são negociadas, onde se compra e vende dinheiro e onde os participantes ganham dinheiro sobre as diferenças entre as taxas de câmbio. Este mercado nasceu em 1971, com a alteração de taxas fixas, usadas até então para controlar e regular a cotação da moeda, para então as taxas variáveis, que é o que temos hoje em dia. O mercado cambial é não só o maior mercado financeiro do mundo e é aquele em que participa o maior número de indivíduos e organizações, ou seja, empresas. Mas nem sempre foi assim. Inicialmente, era acessível apenas a grandes instituições financeiras e a grandes investidores. Por exemplo, quando o mercado abriu, e antes da década de 90, era necessário um investimento de pelo menos 10 a 50 milhões de euros para se poder entrar neste mercado. Hoje em dia, até com 50 ou 100 euros já se pode entrar neste mercado. Não é aconselhado, mas já o pode fazer. Ou seja, o crescimento e a popularização do mercado só foram possíveis graças a alguns fatores determinantes. O primeiro foi o aparecimento da internet, e o segundo foi o sistema de alavancagem criado pelos brokers, ou seja, pelas corretoras. Portanto, em resumo, o mercado cambial, como o conhecemos hoje em dia, é possível a graça de três fatores. Portanto, a adoção de um sistema de cotação baseado em taxas variáveis em vez de fixas, a difusão da internet nos anos 70 e depois na criação de um sistema de alavancagem feito pelos brokers, ou seja, por nós, corretoras. E o mercado internacional de câmbio funciona simultaneamente comprando-se uma moeda e vendendo-se a outra. E as moedas são trocadas através de uma corretora e são negociadas em pares. Ora bem, então o que é que influencia a cotação da moeda? Por que a moeda sobe e desce diariamente? Temos o fator mais importante, que é a oferta e a procura. No caso da procura, temos o crescimento económico, ou seja, quanto maior for o crescimento de uma economia, maior é a necessidade de liquidez da divisa de uma determinada economia. Portanto, se eu sei que a economia está a crescer, eu vou comprar mais moeda dessa economia, porque sei que irá valorizar um dia e quando a vender já está a um preço muito mais alto do que quando eu a comprei. Depois temos as taxas de juros, que eu mais à frente vou falar, que é a parte fundamental, que é o preço da moeda. É que quanto maior for a taxa de juros de uma determinada economia, mais atrativos serão os ativos dessa economia, ou seja, mais me vão pagar por eu estar a emprestar dinheiro, ou seja, a comprar. É o preço da moeda, é como nos créditos
e nas aplicações. Eu mais à frente vou-vos dar exemplos e explicar-vos então como é que a taxa de juros é tão importante neste mercado Forex. Depois, no caso da oferta, temos então os bancos centrais, que são os responsáveis pela emissão da moeda e impressão da moeda. Como viram, se alguém já viu, a Casa de Papel, a série, aquilo é um banco central, ou seja, é onde se impressa as moedas, e quanto maior for a liquidez de uma determinada moeda, maior é a tendência dessa moeda depreciar, consequentemente ao contrário, quando a tendência que aprecia. Ou seja, isto é como as laranjas. Se eu tenho muitas laranjas para poucos compradores, eu vou diminuir o preço para despachar as laranjas. Mas se eu tiver poucas laranjas para muitos compradores, eu vou aumentar o preço e quem me der mais leva as laranjas. Ou seja, oferta e procura faz também comparação também aqui com a liquidez de cada moeda e de quanto é que é impressa a moeda. Depois temos as notícias que saem diariamente acerca da economia de cada país. Temos um site, ou também no nosso site, italetante.pt, temos outro site também muito conhecido que é o Forex Factory. Todos os dias saem notícias e, dependente dessas notícias, a moeda valoriza ou desvaloriza conforme forem bons resultados ou maus resultados. Dentro das notícias temos fatores políticos, indicadores económicos e fatores imprevisíveis, como é o caso de catástrofes, pandemias, como estamos a ter agora, coisas, rumores, guerras, tweets do Trump e companhia. Market makers, ok? São os participadores do mercado. Os mais importantes são então os bancos centrais, que, como eu vos disse, participam no mercado com o intuito de equilibrar a economia no país, têm a parte da decisão da taxa de juro e a política monetária e também a impressão da moeda. Depois temos os fundos, trocam volumes imensos de moeda para a satisfação das suas necessidades, como o caso de compras de petróleo, ouro, etc. Depois temos as empresas multinacionais, como é o caso, por exemplo, a Toyota, que são empresas que utilizam o mercado cambial como parte do seu negócio na venda de produtos para outros países com diferentes moedas. Ou seja, se eu for um país europeu a vender para a China, a moeda não é a mesma e vai ter que haver sempre um câmbio de moedas. Ou seja, já estamos a praticar o mercado Forex. Não é só aqui entre traders e comprar e vender. Ou seja, as grandes instituições também o fazem. E depois temos os traders, nós, que não temos impacto suficiente individualmente para influenciar o preço, mas tiramos partido das suas flutuações. Só para ter uma noção, os traders são só 5% deste mercado cambial, deste mercado Forex. Características deste mercado. Operações non-stop. O mercado cambial nunca dorme. Okay? A prova disso é que podemos começar a transacionar no domingo às 10 da noite, devido à diferença horária, onde na Austrália já é segunda-feira de manhã e o mercado já abriu. Até sexta-feira, às 10 da noite, à altura em que o mercado de Nova Iorque encerra. Só ficou então de fora os fins de semana e feriados, em que todos os mercados financeiros encerram. Depois, temos a liquidez deste mercado, que é o quê? Que é a quantidade de compra e venda que ocorre a qualquer momento. A liquidez é muito importante porque determina a rapidez que um preço flutua no mercado. Ou seja, se existe muita liquidez, se existe muita compra e venda, existe uma grande volatilidade. Se existe pouca volatilidade, o preço move-se muito devagar, está bem? E depois também temos o over-the-counter, que nós não temos uma localização física ou central, é o bom deste mercado, ou seja, todo o mercado é executado eletronicamente de uma forma contínua. Podemos aceder em qualquer ponto do mundo, mantendo sempre o anonimato entre o comprador e o vendedor. E, por fim, é um mercado que não é manipulável. Okay? A dimensão do mercado cambial permite que se mantenha transparente e que nenhum dos seus participantes consiga influenciar o preço por um período prolongado de tempo. Relembro para quem entrou há pouco tempo, podem fazer questões que eu depois vou finalizar estas questões. Se eu tiver a ser muito rápido, percebam, é uma hora. Eu numa hora não vos consigo explicar o que é um mercado Forex. Eu vou tentar ser vou tentar explicar isto de uma forma mais simples. As pessoas que assistiram não se preocupem que eu depois posso-vos dar o vídeo para conseguirem ir para trás, tirar alguns apontamentos, está bem? Tentem também tirar algumas questões. Se não conseguir responder a todas as questões, amanhã também vou ligar aos participantes e falo um bocadinho com eles, está bem? Passando então à parte da análise técnica, que é então a parte dos gráficos. Existem as 8 principais moedas no mercado, ok? Que é então o dólar dos Estados Unidos, o euro, o dólar do Canadá, o dólar da Austrália, o dólar da Nova Zelândia, o franco suíço, o iene japonês e o pound da Grã-Bretanha, ok? Estes são os principais. Depois, estas principais moedas, e depois temos as principais
divisas, ou seja, os principais pares de moedas, que se chamam os majors, que apesar do grande número de moedas existentes no mundo, a grande maioria das transações diárias envolve então estas trocas de moedas. São estes 8 pares, tá bem? Existem muitos mais, mas este é onde existe uma maior liquidez e é onde existem mais transações por dia. Ok, a parte básica então desta parte da análise técnica, perceber um bocadinho do que é isto das cotações, do bid, do spread, etc. Então, o que é uma cotação? A cotação de uma moeda é o preço daquela moeda naquele momento, que é determinado pelo mercado em função da oferta e da procura da moeda de um determinado país, como eu vos falei há pouco. Essa mesma procura e oferta influenciam a forma de como uma cotação aprecia e deprecia. As moedas estão sempre cotadas em pares, como o euro-dólar, como temos aqui o exemplo, ou o USD-GPI, ou o GBP-USD. A razão de serem todas cotadas em pares é que em todas as transações cambiais consiste em comprar uma moeda e vender a outra. E por isso trocam-se moedas aos pares. A divisa que se situa, divisa é a moeda, ok? Para quem não sabe. A divisa que se situa no lado esquerdo, ou seja, neste caso no euro-dólar, da paridade é denominada unidade monetária de base. A que se situa do lado direito é a unidade monetária de valor. Ou seja, no caso do euro-dólar, como nós temos aqui, o euro-dólar está no preço de venda 1.1141. Quer dizer que $1 vale 1.1141. €1 vale 1.1141 dólares. Ou seja, a primeira moeda é como se fosse sempre 1, que é a unidade monetária de base, e depois a variação depende sempre da outra moeda. Portanto, a moeda base é a base para a compra ou a venda. Se nós comprarmos euro-dólares, nós compramos euros e pagamos dólares. Se nós vendemos euros, recebo então os dólares. Okay? Se calhar está um bocadinho confuso, mas quando entrarem no mercado vão conseguir ver. Pensem sempre, euro-dólar, quanto é que 1 euro vale em dólares? E o mercado está sempre a mover. Se o mercado sobe, quer dizer que eu com 1 euro consigo trocar por mais dólares. Se o mercado cai, quer dizer que eu com 1 euro consigo ter menos dólares. Pronto, de uma forma assim um bocadinho mais simples. Bom, bid e ask. O que é isto? Todas as cotações de câmbio são cotadas com dois preços, o preço de compra e o preço de venda. O bid é sempre o preço de compra da moeda base, o que significa que é o melhor preço disponível a que as corretoras estão dispostas a comprar. Do ponto de vista do trader, é o preço de venda, que é também o preço mais baixo da cotação. Quanto ao ask, é sempre o preço de venda da moeda base, o que significa que é o melhor preço disponível a que as corretoras estão dispostas a vender. No nosso caso, em caso dos traders, é o preço de compra. Ou seja, nós estamos a comprar à corretora e a corretora está-nos a vender a nós. Pronto. O ask é o preço de compra, o bid é o preço de venda. Para nós, enquanto corretora, é ao contrário, porque são eles que nos estão a vender a nós. O spread, que é então a variação, okay, que é o que nós pagamos, é a diferença entre o bid e o ask, que é o spread de cada operação é a comissão que o broker ganha pelo serviço prestado ao cliente. A diferença varia de paridade para paridade, ou seja, não é sempre o mesmo. Como temos aqui neste caso, basta subtrair um pelo outro e temos aqui o spread, bem? Por isso é que quando nós abrimos sempre que abrimos uma transação no mercado, a transação começa sempre em negativo e depois, quando começa a ir para o sítio onde nós queremos, chega ao break-even, ou seja, zero, não estamos a pagar, ou seja, já conseguimos pagar o spread e a partir daí é só o lucro. Ou seja, quando nós abrimos uma posição, nós abrimos sempre em negativo, porque é o spread, e a partir do momento em que aquilo começa a subir, chegamos ao break-even, ou seja, já temos o dinheiro para pagar o spread e a partir daí é só lucros. O que é um PIB? Um PIB então é a variação mínima de uma cotação. Se o par euro-dólar, como é o exemplo daqui, move de 1.1146 para 1.1147, este moveu um PIB. Ou seja, um PIB é a última casa decimal de uma cotação. Ou seja, neste caso, a quarta casa decimal. Uma vez que são 4 casas que são usadas para os pares, com exceção do iene japonês, que contamos a partir da segunda casa, só no iene japonês. Nas outras moedas que estamos sempre na quarta casa decimal. Ou seja, temos aqui este exemplo, subiu um PIB. Mas se por acaso tivesse subido de 11.1146 para 1.1156, subiram 10 pips e por aí em diante, ok? Contamos os pips a partir da quarta casa decimal.
Só no caso do iene japonês é que contamos a partir da segunda. Bom, swap. O que é isto do swap? O swap é o valor pago à corretora se a transação ficar aberta de um dia para o outro. Temos um exemplo que na quarta-feira à noite é calculado o triplo da taxa normal em compensação dos pagamentos bancários de sexta à segunda-feira, já que as transações deixadas abertas no fim de semana não são cobradas. Em geral, o swap não constitui uma quantia muito considerável, no entanto, deve ser sempre levado em consideração pelos traders na altura em que nós operamos. E as taxas de swap variam geralmente entre 2 a 4 pips. Passando então aos tipos de paridade. Temos a paridade direta, ok? Temos que definir-se por uma cotação em que a moeda nacional de compra é o dólar, ou seja, o dólar está sempre do lado direito, ou seja, 1 euro vale quantos dólares, 1 dólar da Austrália vale quantos dólares dos Estados Unidos, 1 pound do GBP vale quantos dólares dos Estados Unidos, ok? Depois temos a paridade indireta, que é ao contrário, ou seja, o dólar dos Estados Unidos está como moeda base, ou seja, 1 dólar vale quantos ienes japoneses, 1 dólar vale quantos dólares do Canadá, e por aí em diante. E depois temos as paridades cross, que é aquelas paridades que não comportam o dólar dos Estados Unidos, como é o caso aqui do EuroGBP, o KGPI, etc. Postulados do mercado. Muito importante, ok? O primeiro postulado, ou seja, isto é como se fossem as regras. O primeiro postulado é o preço engloba tudo. O que é que isto quer dizer? Que qualquer que seja o fator que possa influenciar o preço, seja ele relacionado com fatores económicos, sociais, políticos, psicológicos, já foi levado em consideração e já está incluído no preço. Depois temos o preço tem um caráter direcional e está sujeito a tendências. Temos aquela frase conhecida, trend is your friend, ok? A tendência atual tem uma grande probabilidade de continuar. E um dos grandes erros dos traders hoje em dia é investirem, ou seja, irem contra a tendência. Ou seja, se eu vejo uma tendência de subida, eu não vou dar sells, está bem? Isto é um grande erro que muita gente o faz, até mesmo eu já o fiz e aprendi com o erro, está bem? Ou seja, tentar nunca ir contra a tendência. Se for day trade, para ir buscar ali 10, 15 pips, até o podem fazer, mas é sempre mais arriscado. E por fim, temos o terceiro postulado, que é a história repete-se sempre. Ou seja, este postulado diz-nos que as regras que funcionaram no passado vão funcionar no presente e no futuro. Ou seja, padrões ou comportamentos do preço que já se manifestaram no passado vão se repetir no futuro, como é o caso dos padrões gráficos, que vou-vos explicar o que é mais à frente. Depois, temos três tipos de tendências. Temos a bullish trend, ou seja, a tendência dos touros, que é quando o preço se move ou tem uma evolução ascendente, ou seja, máximos e mínimos cada vez maiores. Depois temos o bearish trend, ou seja, que é a tendência dos ursos, que é quando o preço se move ou tem uma evolução descendente, ou seja, os máximos e mínimos são cada vez menores. E depois temos o sideways, que é quando a tendência não é de subida nem de descida. Normalmente isto acontece quando existe um impulso, existe uma correção, ou seja, um sideway, e depois ele diz-nos se vai continuar para ir para cima ou se vai quebrar a tendência e vem cá para baixo. Só uma curiosidade, para quem não sabe, é o touro e o urso, porque o touro ataca sempre de baixo para cima com os chifres e o urso ataca sempre com as patas de cima para baixo. Isto é só uma curiosidade para quem não sabe. Os vários tipos de gráficos. Temos no primeiro o gráfico linear, que é formado por retas que unem pontos. E cada ponto simboliza uma cotação de fecho. Ou seja, cada pontinho que nós seguimos com a reta foi onde a cotação fechou naquela altura. Muitos traders consideram os preços de fecho de determinadas sessões como sendo os mais importantes. E esta abordagem reduz consideravelmente a informação para análise, porque o gráfico linear é o que nos dá menos informação acerca do preço naquele momento. Depois temos o gráfico de barras, que é um gráfico mais completo do que o anterior. As barras incluem, para além dos preços de abertura e de fecho, as cotações máximas e mínimas atingidas no intervalo de tempo considerável. Ou seja, nós, por exemplo, aqui temos o preço de abertura, temos o preço de fecho, ok? Mas como temos aqui mais uma reta, quer dizer que o preço subiu lá para cima e caiu cá para baixo e fechou aqui.
Ou seja, no gráfico de barras diz-nos onde é que o preço já andou, onde é que fechou. Okay? E depois temos as mais conhecidas, as velas japonesas, que para além de informação mostrada pelos gráficos de barras e linear, este tipo de gráfico é composto por velas e possui toda a informação necessária. É muito interessante, existem muitos vídeos e cursos acerca das velas japonesas. As velas japonesas dizem-nos muitas coisas. Desafio-vos a estudar um bocadinho disto das velas japonesas, que é muito interessante. Tá bem? O corpo da vela, que nós estamos a ver aí, encarnado e verde, pode ter tanto de uma cor como, imagine se for de encarnado, quer dizer que o preço subiu desde a última vela. Se for verde, são velas de subida, ou seja, representa uma subida desde o último preço. Okay? Também nos diz a altura em que o preço fechou e abriu, ou seja, o corpo da vela vai desde o preço de abertura ao preço de fecho, e o pavio, ou seja, esta reta que nós temos aqui, dá-nos indicação de onde é que o preço já chegou. Ou seja, nesta hora o preço veio cá abaixo, mas fechou aqui. Ou seja, o pavio diz-nos onde é que o preço já andou. O corpo diz-nos desde a altura do fecho, desde a altura que a vela foi aberta até a altura que a vela foi fechada. Ok? Bom, linhas de suporte e linhas de resistência. Tanto uma como a outra são uma linha que conecta dois ou mais pontos de um gráfico, podendo ser estendida para o futuro para vir a funcionar como uma linha de resistência ou linha de suporte. Quanto à linha de resistência, une então os pontos importantes de máximos no gráfico. Surge quando os compradores não podem ou não querem comprar uma mercadoria ou um ativo que seja a um preço mais elevado do que o que está. Ou seja, a pressão exercida por parte dos vendedores é maior do que exercida por parte dos compradores. E, por fim, o crescimento abranda e é substituído por um declínio do preço. Ou seja, a linha de resistência é uma linha onde o preço toca lá várias vezes e tem muita dificuldade em ultrapassar essa linha. Ou seja, nós vimos vários pontos a tocar naquela linha, traçamos ali uma linha, sabemos que aquela linha é uma linha de resistência, onde o preço, já no passado, ou seja, a história repete-se sempre, terceiro postulado, no passado teve dificuldade em passar, portanto é possível que exista essa possibilidade de passar outra vez. E depois temos a linha de suporte, que é então onde une os pontos importantes de mínimos do gráfico. Surge então quando os compradores não desejam mais ou não podem vender uma mercadoria ou um ativo a um preço mais baixo, e então neste nível de preço a tendência de compra é suficientemente grande e pode-se opor à pressão exercida por parte dos vendedores e a descida termina e começa a subida. Ou seja, como no caso da resistência, a linha de suporte é uma linha no preço, toca lá em baixo várias vezes e tem dificuldade em passar. Ou seja, nós traçamos essas linhas. Claro que depois, vamos imaginar que existe uma linha de resistência onde o preço tem dificuldade em passar. Se por acaso o preço passar, essa linha deixa de ser uma linha de resistência e passa a ser uma linha de suporte. Ou seja, a linha de resistência é a linha que está em cima do preço e a linha de suporte é a linha que está em baixo do preço. Mas se nós chegarmos e ultrapassarmos a linha de resistência, essa linha fica como linha de suporte, porque já está abaixo do preço. Bom, tipos de ordens. Temos as ordens mais conhecidas, que é o buy e sell, que é vender ou comprar, mas depois temos estas ordens que muita gente não as conhece, tá bem? E que são muito importantes também para algumas estratégias no mercado, tanto Forex como noutro qualquer. Em caso dos buys, ou seja, na compra, temos o buy stop, que era para situações em que nós queremos dar uma ordem de buy a um preço mais alto do que o atual. Vamos imaginar, o gráfico está a subir, mas nós só queremos dar a ordem de buy quando o gráfico só chegar ali. Mas eu não posso estar à frente do mercado, tenho que ir trabalhar, ou seja, eu deixo o buy stop para quando o preço chegar àquela altura, ele automaticamente dá uma ordem de buy e depois continua a subir. É o que nós queremos, ok? Ou seja, buy stop, dar uma ordem a um preço mais alto do que está neste momento. Portanto, fica uma ordem pendente. Ou seja, quando o gráfico chegar àquele ponto, nós damos a ordem. Se por acaso não chegar, a ordem não é dada. E o mesmo acontece com o buy limit, ou seja, dar uma ordem de buy a um preço mais baixo do que o atual. Ou seja, o preço está a subir, nós só queremos dar a ordem de buy quando o preço descer um bocadinho até a uma certa altura e depois é que se dá a ordem. Ok? O mesmo acontece com o sell. Portanto, sell stop é para situações em que nós queremos dar uma ordem de sell a um preço mais baixo do que o atual.
Ou seja, o gráfico está a descer, mas nós só queremos dar um sell ainda mais abaixo, mas temos que ir embora, não podemos estar à frente do mercado, damos um sell stop e só quando o gráfico tocar naquele ponto é que é dada então a ordem de venda. Um sell limit exatamente ao contrário, ou seja, quando nós queremos dar a ordem de sell a um preço mais alto do que está. Ou seja, o gráfico está a cair, nós achamos que aquilo ainda vai subir um pouco, deixamos uma ordem de sell para quando aquilo tocar lá, a ordem é efetivamente aberta. Depois, como eu vos disse, temos os padrões gráficos, ou seja, são padrões que já aconteceram no passado e que voltaram a acontecer no futuro. Eu não vou muito debruçar sobre isto, porque senão é muita matéria, é muita coisa. Digo-vos e desafio-vos a pesquisarem na internet padrões gráficos. Vão ao gráfico, para quem se está a iniciar neste mercado, entrem no gráfico euro-dólar, é o gráfico mais líquido do mundo. Para quem está a iniciar, é o melhor gráfico, ok? É onde existem também melhores maior número de padrões gráficos que vocês estão a ver aqui. Por exemplo, temos o double top, que são quando toca duas vezes com uma neckline, ou seja, esta linha aqui, e a ascensão, ou seja, do primeiro topo ao segundo, é o topo onde nós queremos ir buscar o take profit. Acontece o mesmo como um triple top, 3 toques, cada vez mais baixos, e esta ascensão é o que nós vamos buscar aqui em baixo. Depois temos o head and shoulder, que é ombro, cabeça, ombro, e a ascensão desde a neckline até à cabeça é onde nós queremos ir buscar aqui para baixo, ok? Isto são padrões um bocadinho mais avançado. Tentem fazer uma pesquisa no euro-dólar, vão antigamente a ver os padrões gráficos que houve no passado e vão ver que se comporta desta forma. Depois também temos ao contrário, temos double bottom, toca cá em baixo, triple bottom e o head and shoulder invertido. Bom, deixando agora a análise técnica, passamos então à análise fundamental, que é a parte da análise mais importante para quem transaciona no mercado. Ok. A regra número 1, como está aí, não negociar no período anterior às notícias. Antes de sair cada notícia, nós temos informação do valor da previsão, ou seja, do forecast. Se vocês forem ao Forex Factory, por exemplo, vocês vão lá ver forecast, previous e o atual. Ou seja, previous é o que aconteceu anteriormente, o forecast é o que os investidores estão à espera que aconteça e o atual é o que saiu. Ou seja, ficamos à espera do qual é que é essa notícia. Ou seja, o valor da previsão, quando sai, é absorvido logo pelo mercado, tendo logo um impacto inicial. Ou seja, o preço reage logo ao rumor do que os investidores estão à espera que aconteça. E a notícia altera o caminho do mercado, dependendo se os valores que saem são diferentes ou não dos da previsão. Ou seja, se os valores forem iguais ao que os investidores prevêem que aconteça, o gráfico pouco muda. Se as notícias que saem, se os valores são muito diferentes do que os investidores estão à espera, então existe uma grande volatilidade no mercado. E depois, a regra número 2, se nós tivermos alguma posição em profit antes de sair alguma notícia, é recomendado fechar essa posição. Ou seja, assim, vamos imaginar que existe uma notícia muito importante que vai sair sobre a União Europeia daqui a 3 horas. Se eu tenho uma posição no euro-dólar em positivo, ou seja, em profit, eu fecho porque eu não tenho a bola de cristal, eu não sei o que é que vai acontecer com a notícia. Ou seja, se for uma notícia má para o euro, aquilo pode cair e eu perco a minha posição, portanto, mais vale jogar pelo seguro e fechar a posição. Só mesmo para quem já está há muito tempo no mercado e com muita experiência no mercado é que investe e atua na altura das notícias. Para quem está a se iniciar, é melhor não o fazer. Depois, temos os principais indicadores políticos. Temos o caso das eleições, que é o que vai acontecer já para a semana nos Estados Unidos, e depois também temos as decisões da política monetária, que foi o que aconteceu hoje no Canadá, é o que vai acontecer amanhã na zona euro, ou seja, quando isto acontece, as moedas estão em alta pressão, ou seja, pode existir uma grande volatilidade de mercado, ou seja, atenção. Estes fatores políticos, temos os fatores económicos, de desenvolvimento económico. Vocês vão ver muito no Forex Factory, se vocês forem pesquisar, muitos CPIs, PPIs, GDP. Às vezes, para quem olha para aquilo a primeira vez, não percebe nada daquilo. Eu vou tentar explicar apenas os mais importantes, ou seja, aqueles que influenciam mais a cotação da moeda. Nós temos o CPI,
que é a inflação no consumidor, ou seja, é a variedade dos preços de bens e serviços que as famílias consomem. Depois temos a inflação no produtor, ou seja, o PPI, que é então a mesma coisa que a inflação, mas em vez de ser no consumidor, é nos produtores. E depois temos o GDP, que é então o PIB, mais conhecido por PIB, Produto Interno Bruto, que mede então o total da atividade económica de um país, ou seja, bons resultados é que significa um possível aumento da taxa de juros, o que quer dizer que a moeda vai acabar por valorizar. Um mau PIB, maus resultados para o PIB, é possível que, ou seja, quer dizer que a economia não está boa, ou seja, a moeda vai acabar por desvalorizar. Depois temos a trade balance, que é então a balança comercial, que é as exportações menos as importações, e valores positivos, estamos perante um superávit na balança comercial, valores negativos, estamos perante um déficit na balança comercial, ou seja, nós, para termos uma balança comercial positiva, temos que exportar mais do que importamos, ou seja, temos que vender mais do que compramos, e para isso acontecer, é preciso então exportar mais, vender mais, para que a nossa economia seja mais rentável. E depois, por fim, temos as retail sales, que são as vendas a retalho, que é quantos produtos é que foram vendidos e quanto dinheiro é que as famílias gastaram ou consumiram. Passado o desenvolvimento económico para o mercado de trabalho, que é o mais importante. Há muitas pessoas que acham que não, mas estes indicadores são os mais importantes, que é o que prova em termos de desemprego, etc., de como é que a economia de um país está. Okay? Temos o NFP, que normalmente nos Estados Unidos sai sempre na primeira sexta-feira do mês, ou seja, para a semana já temos o NFP, que é o número divulgado que mostra os empregos criados ou destruídos sempre no mês anterior. Tá bem? Depois temos a taxa de desemprego, não preciso dizer o que é a porcentagem do número de desempregados. Temos a variação média dos salários, ou seja, se temos os salários a subir, quer dizer que a economia está melhor. Temos a variação média das horas trabalhadas por semana. E depois também temos a variação dos empregos no setor privado, no ADP, mas nestes todos o mais importante é mesmo o NFP. Voltamos então onde eu vos disse que era um dos fatores mais importantes que influencia mais o preço da moeda, que é então a taxa de juros, que são indicadores então provenientes dos bancos centrais. Se a taxa de juros sobe, a moeda aprecia. Se a taxa de juros desce, a moeda deprecia. E eu vou-vos explicar porquê de tentar ser de uma forma simples. A taxa de juros, de uma forma simples, é o preço de cada moeda. Ou seja, quando nós pedimos um empréstimo, nós pagamos uma taxa. Ou seja, é o preço de nos emprestarem esse capital. E quando nós aplicamos dinheiro, ou seja, investimos dinheiro, nós recebemos uma taxa. Ou seja, é o preço pago por nós estarmos a aplicar aquele dinheiro. E isto é a taxa de juros. E no caso de uma taxa de juros aumentar num país, faz com que a moeda aprecie, pois fica mais atrativo para os investidores externos, pois recebem mais dinheiro por estarem a investir capital naquela economia. Ou seja, as taxas de juros são mais altas, eu investindo naquela economia vou receber um maior retorno do que se as taxas de juros estivessem mais baixas. Okay? No entanto, nós pensamos que de uma forma interna fica mais atrativo porque nós podemos pedir empréstimos a um custo mais baixo. Ou seja, para quem está de fora e quer investir numa certa economia, se a taxa de juros é grande, é bom porque nós investimos nessa economia e recebemos mais capital. Mas para quem está dentro dessa economia e quer, por exemplo, expandir o seu negócio pedindo um crédito, fica menos rentável porque irá pagar mais. Ou seja, para quem investe de fora na economia é bom, mas quem investe internamente é mau porque fica a pagar mais pelos créditos. No caso de uma taxa de juros diminuir, faz com que os ativos de uma determinada economia tornem-se menos atrativos, visto que terem uma menor rentabilidade, ou seja, dá menos vontade de investir nessa economia, mas no caso de quem quer investir, ou seja, um investimento interno, ou seja, pedir créditos para expandir o negócio, é melhor porque o dinheiro está mais barato, ou seja, as taxas de juros estão mais baixas. E é por isso que, em alturas de crise, como estamos a viver neste momento, os bancos centrais acabam por diminuir as taxas de juros diretoras para, em vez de chamarmos investidores estrangeiros a investir capital, estamos a dar estímulos para que as empresas nacionais peçam créditos de custos mais baixos e, por sua vez, expandam a sua produção, bem como também nos casos das famílias que precisam de pedir créditos. Ou no mercado cambial, as taxas de juros acabam por ditar sempre a direção dos fluxos globais de capital. Ou seja, se a taxa de juros sobe,
muitos investidores vão pôr dinheiro naquela economia, o que vai fazer então com que o preço da moeda suba, ou seja, valorize de uma forma mais simples, que o gráfico suba. Bom, aqui mostro-vos quais é que são as notícias que têm mais influência no mercado. Como eu vos disse, o NFP tem muita influência, ou seja, os empregos criados ou destruídos numa certa semana, ou certo mês. E depois temos passado as retail sales, ou seja, as vendas de retalhos, e depois a trade balance. Bom, a alavancagem, o que é que isto é? Então, é a parte da gestão de risco. Ou seja, a alavancagem funciona como se fosse um empréstimo que a corretora faz ao investidor, permitindo-lhe assumir uma posição X vezes superior ao capital investido. Com um capital de 1000 euros, o investidor pode, por exemplo, alavancar o seu capital tomando uma posição de 100 mil euros. Ou seja, com um grau de alavancagem 100 vezes superior, normalmente é o que as corretoras assim o oferecem, e em caso da regulação da União Europeia, o máximo é 1/100. E como é que se calcula então? É muito simples. Dividindo, não sei se tenho aqui ou não, ok, tenho aqui. Como é que se calcula então a alavancagem? Nós dividimos o valor nominal da operação que nós temos aberto, ou operações que tínhamos aberto, se for mais do que uma, com o nosso capital investido. Vou-vos dar um exemplo para que isto não fique muito confuso. Vamos imaginar que nós temos uma conta de 5 mil euros na corretora e que o valor de total nominal das nossas operações no mercado neste momento é 100 mil euros, com a alavancagem. Ou seja, o que é que nós fazemos? Subtraímos 100 mil euros, dividimos 100 mil euros por 5 mil, dá-nos então 20, o que quer dizer que nós estamos a utilizar uma alavancagem de 1/20, isto é, cada euro que temos em conta, estamos a mover 20 euros no mercado. E como é que nós sabemos o valor nominal de cada operação? Também é uma questão que também costumam perguntar. Em resumo, um lote, que é sempre a medição, ou seja, o volume de cada operação, o valor nominal são 100 mil unidades monetárias de base. No caso do euro-dólar, são 100 mil euros. Um mini lote, que é 0,1, são 10 mil unidades monetárias de base. Um micro lote, são 1000 unidades monetárias de base. Ok? Como tudo na vida, existem vantagens e desvantagens de usarmos a alavancagem. A vantagem é a possibilidade de dar-nos a oportunidade de fazer crescer a nossa conta mais rapidamente, desde que levemos em conta uma boa gestão de risco. O principal inconveniente da alavancagem é o risco que supõe ter uma elevada alavancagem, assim, uma boa gestão, onde, quando nós podemos ganhar mais, também podemos perder mais. Ou seja, temos que ter uma boa gestão de risco para irmos em onda com a alavancagem. Qual é que é a diferença então de um negociador e de um jogador de casino, como eu gosto de chamar? O negociador tem uma estratégia e executa essa mesma estratégia, sabe que só através da consistência terá sucesso e ajusta o seu tempo de negociação à vida pessoal. No caso do jogador de casino, o que normalmente acontece, abre uma conta com baixo valor, arrisca tudo e normalmente perde tudo. Vive da situação que o mercado provoca sempre que tem uma posição aberta e não aceita que tem comportamentos recorrentes que comprometem o sucesso no trading. Bom, vou-vos mostrar um bocadinho aqui do site, está bem? Ora, aqui o nosso site da Teletrade. Depois tem aqui uma pesquisa, está bem? Aqui nós temos os diferentes tipos de contas que podem abrir cá, com os diferentes spreads, etc. Tem aqui todos os instrumentos que nós transacionamos. Se quiserem ver os spreads, basta carregar aqui e temos aqui spreads, swaps, etc. De todas as moedas, de todos os ativos, está bem? Temos aqui a parte do... Deixa eu pôr isto em português. Temos aqui a parte do copy trading, tem aqui como é que funciona, ou seja, aquilo como eu vos disse, de rentabilizar capital de uma forma passiva, ou seja, deixarmos o nosso capital trabalhar por nós sem nós termos que nos chatear, sincronizando a nossa conta com a conta de outro trader que vocês próprios escolhem depois de ver todo o historial do trader e como é que ele se tem comportado. Tem aqui tudo, exemplos práticos de como é que isto funciona. Depois tem aqui o rating, que é então todos os traders que vocês têm à vossa disponibilidade, ou seja, os traders que vocês podem seguir, está bem? Temos centenas de traders, vocês podem dar uma vista de olhos, verem qual é que se identifica mais convosco, está bem? Depois,
Temos aqui a parte da documentação legal, as nossas licenças, etc. Está bem? A segurança dos fundos dos clientes. É uma questão de verem isto. Convém sempre, antes de investirmos capital em qualquer casa que seja, convém sempre vermos se são reguladas ou não. Tenho muitos clientes que no passado foram lesados por investir em capital em corretoras que depois nunca mais viram capital na vida. Portanto, convém ver isto, está bem? O nosso grupo de análises, onde só consta os nossos clientes. Todos os dias pomos notícias do mercado, análise ao mercado, tanto em ações como no Forex. Explicamos sempre o porquê em termos de análise técnica, o porquê em termos de análise fundamental, ok? Pomos muitas análises por dia. Isto não são sinais, são análises. O que é muito melhor que sinais, porque os sinais vocês nem sequer sabem o que vocês estão a fazer. Estas análises, o intuito é vocês passarem as análises para os próprios gráficos, irem acompanhando o preço e se por acaso o preço atuar como nós estamos à espera, aí sim dar a ordem, ok? Temos da prata também, ou seja, nós não fazemos só Forex, temos do ouro, temos ações, temos tudo e mais alguma coisa. Isto é tudo o que foi feito num dia, ou seja, nós pomos muitas análises, pomos um vídeo de 10, 15 minutos por dia a explicar o que é que se anda a passar no mercado, temos 2 lives por dia no nosso Facebook só para clientes, um às 9 da manhã e outro às 2h30 da tarde, onde fazemos uma análise indireta ao mercado e, por fim, também temos aqui o nosso canal do YouTube, onde para quem não é cliente tem apenas um vídeo de 2 minutos, ou seja, é uma curta-metragem daquele vídeo de 10 a 15 minutos. E depois temos aqui os webinários que já foram gravados também. Se tiverem interesse em ver aqui alguns, em termos de introdução à análise técnica, ou seja, eu falei hoje de uma forma geral do Forex, nós temos webinários destinados só à análise técnica, só à análise fundamental, só à gestão de risco, está bem? Isto hoje foi um bocadinho de tudo. Se quiserem aprofundar um bocadinho mais de cada análise, tem aqui estes webinários que por certeza que vão tirar alguma mais-valia, está bem? Pronto, como eu vos disse, também vou guardar algum tempo para vos tirar aqui algumas questões. O nosso grupo Telegram, para quem tem interesse, pode pedir para aceder ao grupo, fica lá 3, 4, 5 dias só para perceber como é que nós trabalhamos. Se tiverem interesse em serem nossos clientes, ficam lá, senão depois também saem, continuamos amigos, não é por aí. Depois temos 2 grupos privados, o Trading Room, que é onde nós fazemos os lives às 9 da manhã e às 2h30 da tarde, e depois um grupo privado, onde também todas as pessoas podem ter acesso, que é o grupo Covid-19, que é onde nós pomos diariamente notícias que influenciam o mercado, tudo a ver com a pandemia. Bom, estão aqui os meus contactos também, vou responder aqui algumas questões se as tiverem, provavelmente não vou conseguir responder a todas, mas também as que eu não conseguir responder, eu também tenho muito gosto em respondê-las no futuro. Não tenham receio, também façam as perguntas que quiserem. Tenho como gravar para ver mais tarde. Sim, para aquelas pessoas que assistiram, eu amanhã vou ligar, entre amanhã e sexta-feira vou ligar, falar um bocadinho de mercado, falar um bocadinho como é que nós o podemos ajudar. Posso-vos passar este webinário sem problema nenhum, está bem? Portanto, sim, tem como gravar o webinário e depois eu posso-vos mandar. Ou seja, ok. Uma pergunta que costumam fazer todos os webinários. Qual é que é o valor mínimo de entrada na vossa corretora? Bem, nós aqui não gostamos de falar em valores mínimos, ok? O valor mínimo é sempre o máximo que nós conseguimos investir sem pôr em causa a nossa estabilidade financeira. Ou seja, nós não podemos entrar no mercado financeiro com capital que nós necessitamos para o nosso dia-a-dia. Senão, o nosso psicológico vai-nos sempre afetar. Ou seja, há muita gente que diz que entrar com pouco nos mercados é pouco arriscado. Muito pelo contrário. Aquela malta que diz, vou só entrar com 100 ou 200 euros só para ver como é que isso funciona. Aí corre sempre mal. Pode haver o caso, não estou a dizer que corra sempre mal, não existem impossíveis, mas quanto menos nós tivermos na conta, menos margem financeira nós temos para aguentar grandes volatilidades no mercado. Nesta altura existem grandes volatilidades, ou seja, numa altura de incerteza, o mercado anda muito assim, já acabou aquela altura que o mercado andava assim muito lindo, muito limpinho, existe muita volatilidade no mercado e por consequência podemos pôr toda a nossa conta em risco. Bom, mas eu posso falar em valores, por exemplo. Vamos pensar em valores. É o que continuam a perguntar isso. Vamos pensar que nós entramos no mercado com aquela sonho de enriquecimento fácil que normalmente os Instagramers e etc., com Ferrari e Lamborghinis, dizem entrem aqui com 300 euros ou 350, ou o que seja. Se nós quisermos investir nos mercados financeiros e tirar uma média de 4 ou 5% ao mês, o que já é muito bom, nós não nos podemos esquecer
que o banco nem sequer 1% ao ano nos dá, ok? Esse 4 a 5% de 300 euros são, de 300 ou 500 euros são 15 euros por mês. O que é que, para mim, tirar 15 euros por mês é a mesma coisa de nada. Isso nem sequer paga os cafés ao fim de semana, ok? Portanto, nós nunca vamos querer só ir buscar 15 euros no mês. Vamos querer sempre ir buscar mais e mais. O que vai fazer com que nós tenhamos toda a nossa conta em risco. Ou seja, nós com 300 euros quisermos ir buscar 4 ou 5%, são só 15 euros. Ou seja, nós nunca vamos só querer ir buscar 15 euros. Ou seja, vamos estar a pôr a nossa conta toda em risco. E se nós quisermos ir buscar, por exemplo, 100 euros que seja, estamos a querer ir buscar 30%. Digam um investimento que me dá 30% ao mês, ou que seja, ou 50%. Epá, eu acabo já de trabalhar e meto o meu dinheiro tudo lá e vivo dos 30% ao mês. Isso não existe. É um mercado de risco. Ok? Mas vou-vos dar um exemplo. Imaginem que têm um investimento de 10 mil euros. E se nós quisermos à volta de 4 ou 5%, já estão 400 ou 500 euros ao mês. O que já é interessante para um mês no trading, sem ter que arriscar muito. Ou seja, são só 4 ou 5%. Com 10 mil euros são 400 ou 500 euros. Tirar 400 ou 500 euros todos os meses é uma mais-valia. Ok? Já dá para pagar as contas lá em casa, se for o caso. Nós temos que pensar no trading como outro negócio qualquer. Ok? Vamos imaginar que nós vamos abrir um restaurante. Se nós abrimos um restaurante exatamente com o capital que nós precisamos para abrir o restaurante, se existir alguma volatilidade no mercado, ou seja, algum Covid ou outra coisa do género, se nós não temos um capital de reserva para conseguir pagar salários, etc., o nosso restaurante vai entrar na falência. Está bem? O trading é mesmo assim, é a mesma coisa, é um negócio como outro qualquer. Nós temos que entrar no trading com uma boa margem financeira para conseguirmos aguentar as grandes volatilidades do mercado. Porque nós entramos com muito pouco. Qualquer volatilidade, mais logo apanhar o stop loss e perdemos, se não perdemos tudo, perdemos metade e depois trabalhar com 150 euros também não é aconselhado, está bem? Mas cada um entra com o que pode. Não vou ser eu a escolher o capital que vocês entram. Eu apenas estou aqui para aconselhar, está bem? Eu giro o meu, vocês girem o seu, está bem? Não é isso que eu estou aqui a fazer. Bom, mais perguntas. Só vi 30 minutos, como podes ver no início. Eu amanhã vou ligar a toda a gente, está bem, Célia? Portanto, eu vou-vos enviar o vídeo se for preciso, está bem? Portanto, não se preocupem com isso. Mesmo há pessoas que viram o vídeo todo, se quiserem que eu envie também para tirar algumas notas, porque eu também tive que falar isto tudo numa hora e falar no Forex numa hora, não dá, ou seja, não dá. Eu já estudo este mercado há 4, 5 anos e sei que sei que não dá para fazer isto numa hora. Podemos ter acesso a tutoriais de como fazer análise técnica no nosso fundamental. Como vos disse, nós temos outros webinários, uns só focados na análise técnica, outros só focados na análise fundamental. No caso de serem nossos clientes, têm análises técnicas e análises fundamentais todos os dias, se for preciso 20 vezes por dia. Para quem não é nosso cliente, tem o nosso canal do YouTube, tem lá alguns webinários que nós já fizemos, portanto, podem ir lá dar uma vista de olhos. Se quiserem também, é uma questão, amanhã falo convosco, e se quiserem participar num webinar em que é só destinado para clientes, para vocês perceberem como é que nós trabalhamos com os clientes e para perceberem como é que é o nosso acompanhamento, e de certeza que vão gostar, ninguém se arrepende. Tenho aqui clientes a participar neste webinar, eles sabem disso melhor que ninguém, portanto também podem falar com eles. Quando se fala em consistência na estratégia, o que se tem, o que é que quer dizer com isso? Imagine, se eu traçar uma estratégia, eu não vou mudar a estratégia passado 2 dias. Isto é como no futebol. Equipa que ganha não mexe. Ou seja, se eu tenho uma estratégia delineada e a minha estratégia está a correr bem, eu não vou estar a mudar de estratégia só porque sim, só porque sou ganancioso. Ok? Eu vou levar a minha estratégia até ao fim. Se eu por acaso vir que a minha estratégia afinal não correu tão bem, eu volto atrás, reformulo a minha estratégia, faço um stand-by no trading, reformulo a estratégia e ponho a estratégia outra vez a rolar. Ou seja, eu não posso ter 20 estratégias. Eu, se quer ser um bom trader, eu quero focar numa estratégia. E vou usar essa estratégia até correr bem. Se não correr bem, eu volto atrás e mudo a estratégia. É exatamente como no futebol. Eu, para além dos mercados financeiros, também sou fanático de futebol. E a mesma coisa no futebol. Se eu tivesse uma equipa de futebol, se eu ganhasse um jogo, no próximo jogo eu ia usar o mesmo 11. A equipa que ganha não mexe. Ou seja, a estratégia que ganha não mexe. Se a minha estratégia está a correr bem, eu vou continuar com essa estratégia. É isso que eu quero falar, é isso que eu digo em consistência na estratégia. Qual é a alavancagem que
que dão como corretora. A alavancagem vocês escolhem, no entanto, o nosso máximo, que é feito pela regulação na União Europeia, é de 1 para 100. Ou seja, fora da União Europeia tem 1 para 200, 1 para 500, mas dentro da União Europeia podem ter 1 para 33, 1 para 50, 1 para 100, mas normalmente é 1 para 100 que as corretoras oferecem. É o standard. Diz-se que devemos diversificar nos setores de investimento com o valor baixo de entrada de 200 a 500 euros. Isto é possível? É o que eu vos digo. É verdade que é preciso diversificar o capital para não pormos os ovos todos na mesma cesta. Mas estar a diversificar capital com pouco capital, nós estamos a pôr muito pouco capital nos vários setores. Ou seja, qualquer volatilidade no mercado que influencia em vários setores, vamos logo buscar todo o capital que nós temos. Portanto, se eu tiver 200 euros, eu não tenho dinheiro para diversificar. Mas se eu tiver 10 mil ou 15 mil, aí já consigo diversificar. Portanto, a diversificação na área dos investimentos depende sempre do capital que nós temos. Se nós tivermos 200 ou 500 euros, eu não vou diversificar capital, não tenho margem para diversificar. Agora, se eu tiver 5 mil, 10 mil, 15 mil, 20 mil ou 30 mil, aí já dá para diversificar por vários setores. Agora, estar a pôr uma migalha a cada um, é possível que nos comam as migalhas todas, sem nós darmos por isso. Ok? Portanto, a diversificação do capital faz sentido quando temos uma boa margem para entrar nos mercados. Se não tivermos essa margem, estar a pôr uma migalha ali, uma migalha ali, uma migalha ali, não só não nos dá rentabilidade nenhuma, como também estamos no mercado de risco porque aguentamos pouca volatilidade no mercado. Bom, malta, já são 7h05, tenho que ir acabar alguns processos aqui na corretora. Eu amanhã, e entre amanhã e sexta-feira, vou ligar a toda a gente que assistiu, vou mandar o vídeo, está bem? Portanto, qualquer dúvida a mais que tenham, eu vou falar convosco. Podemos falar de mercado, de ações, que eu também gosto muito de ações, não estou só no Forex. É claro que é uma altura muito incerta, hoje as ações caíram, que foi uma coisa doida, mas eu não me importo, eu também já estou nelas há muito tempo. Volatilidade há sempre. Temos é que ter psicológico e cabeça para aguentar essas volatilidades, está bem? Portanto, vamos falando, está bem? Amanhã eu falo convosco. Um abraço e bons treinos, se for o caso. Obrigado.